Vamos por partes para entender como que um cabo da polícia militar, alguns coronéis da reserva e um reverendo obscuro quase conseguiram emplacar um contrato de mais de R$ 1 bilhão para a compra de vacinas que eles não possuíam. Desde o início do governo Bolsonaro, nós mostramos aqui as peças centrais do esquema que o bancava, com imbricações do exterior. Os principais parceiros são a indústria de armas, a máfia do jogo de Las Vegas, os evangélicos ligados à ultradireita de Israel. Os três compondo, digamos, o estofo aí da ultradireita que se espalhou pelo mundo. No dia 1º de janeiro de 2019, mostramos suas ligações com a indústria de armas no artigo Xadrez das Indústrias de Armas e o Financiamento da Direita. Nele, mostramos o relacionamento dos Bolsonaros com a influente NRA, Associação Nacional dos Rifles dos Estados Unidos, desmoralizada nos Estados Unidos devido a uma campanha de armamento deflagrada aí 2 dias depois de um massacre em uma escola da Pensilvânia, e também por apoio a armamentos russos. Essa associação mirou os mercados do Brasil e da Austrália, segundo reportagem da Bloomberg. Um ano antes, em 2017, portanto, antes das eleições, Jair e Eduardo Bolsonaro foram recebidos com todas as regalias pela NRA, conforme essa reportagem da Bloomberg. No dia 10 de novembro de 2018, o site da American First Freedom, da NRA, dizia: tiremos o chapéu para Bolsonaro por ver a situação como realmente é. Enquanto estavam lá, dizia a matéria da Bloomberg, eles experimentaram um AK-47 e outras armas de assalto. Depois, Eduardo, vestindo uma camiseta, segurou cartuchos de grande calibre para a câmera e expressou consternação por eles poderem ter um problema se tentassem trazer a munição para o Brasil. Quando explodiu o escândalo da interferência russa nas eleições norte-americanas, a agente russa Butina, em uma delação, informou que sua missão era encontrar americanos politicamente influentes infiltrando-os em uma organização de defesa dos direitos das armas, justamente a NRA. O pior estava por vir. A NRA foi alvo de uma campanha pesada do governador democrata de Nova York, Andrew Cuomo. A revelação das ligações com os russos ajudou a cortar os laços dela com a mídia norte-americana. Sem a retaguarda da mídia e com o aumento das ações judiciais, as seguradoras passaram a ter receio de negociar com a NRA. E segundo essa reportagem do Bloomberg, a esperança da associação foi direcionar seu foco para o Brasil e a Austrália. O segundo braço dessa ultradireita que se montava no mundo era a indústria dos cassinos de Las Vegas, liderada por um judeu, Sheldon Adelson, que faleceu recentemente, fanático pelo sionismo e financiador das campanhas de Donald Trump e do o ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Através de Sheldon e da indústria das armas, Bolsonaro se aproximou dos grupos econômicos internacionais sediados em Israel. Essa aproximação se consolida quando facções de evangélicos voltam a incensar Israel, tentando ressuscitar previsões bíblicas. Nós temos muitos detalhes no artigo Xadrez de como os cassinos financiaram a ultradireita e negociam com os Bolsonaro. Desde o início, sabia-se que uma das bases de apoio do Bolsonaro eram os clubes de caça e tiro. Ficou claro no artigo Xadrez do momento mais decisivo da história, onde traçamos os preparativos para o golpe. 1. Entrada descontrolada de armamentos, beneficiando 2 setores formais e um setor criminoso, todos ligados a Bolsonaro: ruralistas e clubes de tiro e caça, e as milícias propriamente dita. 2. Cooptação das bases das polícias militares. 3. As benesses aos militares, escancarando os cargos na administração civil para militares da ativa e da reserva, ampliando verbas e benefícios proporcionados. 4. Fortalecimento das bases evangélicas com atuação pertinaz do Ministério Damares, destruindo políticas de saúde e inclusão para transferir o poder a asilos e escolas especiais, dominadas aí pelo neopentecostalismo. 5. A manutenção dos laços de parceria
com a ultradireita mundial através do Itamaraty. Xadrez, para entender a história do cabo das vacinas, detalhamos as confusões em torno das denúncias de pedidos de propina para a venda de vacinas. Soava algo incompreensível que um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, alguns coronéis da reserva, um da Força Aérea e outro do Exército, conseguisse um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Nela mostramos que o cabo Dominguete se apresentava como representante de uma tal Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, SENA, uma organização do Distrito Federal, tendo como principais nomes o reverendo Hamilton Gomes e Carlos Alberto Rodrigues Tabanês. O bispo aparece em foto com Bolsonaro, aí o representante comercial da família. O cabo Dominguete conseguiu acesso ao Ministério da Saúde por representar a SENA. Mas onde estava a fonte de influência da empresa? Acompanhem as imagens. Aqui um pedaço do site da SENA, a home ao dístico de uma tal de National Secretary for Humanitarian Affairs, aparentemente a cabeça da organização à qual pertence a SENA brasileira. O site americano traz informações relevantes. Tá? Aqui no centro você tem a Associação das Armas nos Estados Unidos. Clicando-se nesse botão, vai-se ao site da organização. Você tem uma tradução aí pelo Google Tradutor. Um outro ponto nítido dessa organização Bolsonaro, que é a influência de Israel. Quando você vê a composição do conselho da associação, você tem vários nomes ligados a Trump e ligados aos Estados Unidos e a Israel. E tem um brasileiro, o médico-coronel Flávio Borotti, ligado a quem? Ao BOP do Brasil. O segundo nome relevante da SENA é Carlos Alberto Tabanês. É um policial civil, especialista em explosivos, e foi candidato a deputado estadual do Distrito Federal pelo PROS. Recebeu apenas 8 mil votos e não se elegeu. Mas mantém boas relações com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Aliás, o Distrito Federal vai merecer, em breve, um levantamento tal qual foi feito no Rio de Janeiro. Ali você tem o centro de uma articulação terrível aí. E especialmente com os Bolsonaro. Tá? Além de membro da SENA, o Tabanês é dono de um clube de caça e tiro, justamente a base de apoio do Bolsonaro. Esse clube foi visitado pelo Bolsonaro. E também tem estreitas relações com os militares bolsonaristas. Em 2007, ele recebeu o título de cidadão de Brasília, por ter sido instrutor no treinamento de técnicos em explosivos para a preparação do 4º e 9º contingentes da Companhia de Engenharia do Exército para a Força de Paz no Haiti, comandada pelo general Alberto Heleno. Um frequentador habitual do Clube do Tiro, GSI, é Marcos Polon, do movimento Pro-Armas, muito próximo à família Bolsonaro e frequentemente associado à defesa armada do governo, no melhor estilo miliciano. Seu slogan é: não é sobre armas, é sobre a liberdade. É um mantra nos clubes de tiros do país, especialmente no Clube de Tiros GSI. Em julho do ano passado, com a pandemia fora de controle e Bolsonaro pressionado, ele foi no Clube de Tiro GSI de Tabanês e Polon fez um discurso para implorar que vocês não permitam que o sonho de viver num país livre não seja destruído por um bando de FDPs. Mas o que chama atenção é o nome do clube, GSI, e a menção ao grupo GSI. O que vem a ser o grupo GSI? Ele pertence a Kelly Fragoso Souza, companheira de Tabanês. Em seu nome existem 3 empresas. Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social, criada em 21 de dezembro de 2018, Bolsonaro eleito aí. A GSI Consultoria e Treinamento, criada em 2007, e com um capital social de apenas R$10 mil. E a GSI Serviços Especializados Eireli, criada em 5 de março de 2012, com capital social de apenas R$104.500. Por que eu digo apenas? Porque com esse capital ínfimo,
No portal de transparência do governo, há 16 contratos da GSI com órgãos do governo que perfazem 21 milhões de reais. Os 5 maiores são 2 do Hospital das Forças Armadas, no valor de 4,3 milhões e 4,2 milhões de reais. Um da empresa de planejamento e logística, cujo presidente Arthur Luiz Pinho de Lima é da cota dos militares. Esse Pinho trabalhava com a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. O 5º contrato, no valor de quase 2 milhões, é do Ministério de Direitos Humanos. Detalhe, com exceção de 2 contratos de 2018, todos os demais foram conquistados no período Bolsonaro. O caso mostra pela primeira vez as conexões do bolsonarismo se filtrando no serviço público e ganhando fôlego econômico para futuras incursões. O episódio da Datav, aquela distribuidora americana que fazia parcerias para entregar a AstraZeneca sem ser representante da AstraZeneca, mostrou claramente uma parceria do milicianismo com os militares de Bolsonaro. Foi excesso de gula, mas esse excesso de gula ajudou a chamar a atenção para esses movimentos de criação de grupos umbilicalmente ligados ao bolsonarismo e às armas, conquistando o espaço no setor público para futuras incursões. Vim aqui para agradecer o desempenho do senhor em relação aos atiradores esportivos do Brasil. Então nós juntamos aqui algumas pessoas para mim agradecer pessoalmente. Tinha mais de 200 carros que infelizmente não pôde entrar por questão de segurança. Então nosso muito obrigado pelo trabalho que o senhor está efetuando por os atiradores do Distrito Federal. E principalmente a gente está precisando de uma ajuda junto aos SFTCs, porque muitos deles aqui no Brasil não estão respeitando os atiradores, estão dificultando muito a questão de guia, de documentação, de entrega de documentação. Tem SFTC. Vamos acertar uma ida lá no General Porto? Sim, senhor. Hoje, tá? Já que vocês estão aqui. A gente agradece demais, presidente. A gente agradece muito. Se eu falar o horário que o senhor marcar, a gente vai estar lá. Nós deixamos aqui, ó, com a tua segurança. Nós deixamos. Nós deixamos com a segurança um brasão do clube de GSI de tiro para entregar para o senhor futuramente. Já está com o responsável aqui, que é o nosso clube, tem o meu contato também para qualquer necessidade. E queria convidar não só o senhor, como toda a equipe de segurança, para conhecer o clube de GSI de tiro, que é no Gama, uma área de 110 mil metros quadrados em Brasília. Para dar munição, Não vai faltar não. Não vai ter espaço para ninguém. Só avisa um dia que a munição vai estar lá para toda a equipe conhecer. Vai ser um prazer receber o senhor. Ok, obrigado. E o senhor não está sozinho não, presidente. Aconteça o que acontecer, a gente está junto. Os caras estão com o senhor, presidente. A gente está aqui, não se Firme e esqueça forte. disso, não. só da hora. É para o que for. Nós fizemos um totem do sul.